Vamos ler a passagem de 1 Pedro 4, de 14 a 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Esta última frase aqui diz assim: também os que padecem segundo a vontade de Deus. Talvez você nunca tinha observado que algumas pessoas, alguns cristãos, aliás, alguns não, muitos, no decorrer da história, por toda parte deste mundo, muitos têm padecido. E aqui Pedro admite, acredita, Pedro coloca que há um padecer, há um sofrimento que é segundo a vontade de Deus. Logo no início da leitura, Pedro diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados. Vituperados aqui é exposto à vergonha, ao ridículo, à crítica, à zombaria, tudo isso, tudo junto, além de perseguições. Se pelo nome de Cristo, então, nós passamos por isso, o que não é muito comum, não é tão assim, né, não é tão sério aqui em nosso meio, em nosso país, mas tem também. Mas em outros lugares é muito pior, né? Mas sois bem-aventurados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Essa é a doutrina que conduz à piedade. Outro dia eu preguei aqui sobre piedade. O que é piedade? Piedade é mais do que conhecer sobre Deus. Piedade é o que nós temos de Deus em nós. Mas para ter algo de Deus em nós, com certeza nós temos que também passar por alguns sofrimentos, algumas provações. A Bíblia diz que a nós nos foi concedido não apenas crer em Jesus, mas também padecer por Ele. Então, dessa forma, o Senhor está, de todas as formas, Ele está trabalhando em nossa vida para nos transformar naqueles filhos que vão ser manifestos em glória um dia. O apóstolo Pedro trata muito deste assunto. Mas antes de eu dar o desenvolvimento um pouquinho mais do assunto, vamos para o hino, né? Senão não dá tempo de ouvir. O hino é pequenininho. Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sei.
Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A celebração da ceia é para nos lembrar da morte de Cristo. E ao lembrar da morte de Cristo, nós temos que entender que Jesus estava nos salvando, remindo-nos do pecado, pagando o preço da condenação que nós tínhamos sobre si. Mas, segundo o apóstolo Pedro, nós temos que seguir as suas pisadas e nós temos que aproximar o mais que nós pudermos do Espírito de Cristo. Paulo também escreveu isto aos Filipenses, quando ele disse: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quando Pedro escreve a sua carta, segundo alguns estudiosos, o apóstolo Pedro escreve a carta da esperança. E Pedro se torna o apóstolo da esperança, assim como Paulo era o apóstolo da fé e João o apóstolo do amor. E esperança, fé e amor são as três maiores virtudes, sendo o amor a maior de todas. Então combina muito bem nas escrituras tudo isto, né? Pedro é chamado o apóstolo da esperança porque ele então traz para a sua época, para aqueles dias, anos 65, 60, 68. Pedro deve morrer em 68 e vai morrer martirizado, né? Então Pedro trata, desde os seus primeiros capítulos da primeira carta, principalmente a primeira carta inteira, ele trata da questão de crentes que estavam sofrendo injustamente, perseguidos, maltratados. Mas ele disse o seguinte: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Esse hino que nós acabamos de ouvir aqui, ele parece, né, que foi escrito num tempo em que o compositor estava muito alegre, muito feliz, muitas coisas boas acontecendo, porque geralmente nessa época a gente canta: sou feliz com Jesus. Mas só que não. O compositor deste cântico compôs esse cântico num dos tempos mais difíceis da vida dele. Vou fazer um resumo da história deste hino para vocês verem como é interessante, como é grandioso a gente olhar. Apareceram várias fotos lá durante a letra que a gente estava cantando. Agora você vai entender por que daquelas fotos. Primeiro, este homem chamava-se, vou ver se eu falo certo, Horatio Spafford. Era o nome deste homem, Spafford.
Esse senhor, ele morava em Chicago, era um americano crente. Ele era, além de ser advogado, ele era um empresário. E teve um tempo muito bem sucedido na vida dele, somente na época em que a cidade de Chicago estava crescendo. Ele investiu na época, achou a veia, né, da prosperidade. Ele investiu muito na área imobiliária. Tinha uma família abençoada, uma esposa, a esposa chamava Ana, 4 filhinhos, a todos pequenos ainda. Mas de repente, o apóstolo Paulo disse assim: estejamos firmes, irmãos, para o dia mau. O dia mau pode, infelizmente, surgir, né? Ele diz: estais firmes, para que estejais firmes no dia mau. Então fortaleçam o Senhor na força do seu poder. E começa um primeiro momento. Um menininho, um garotinho que ele tinha de 4 anos, contrai uma doença infecciosa naqueles dias que hoje não mataria, mas naquela época sim. A coisa agravou, evoluiu rapidamente e o garotinho faleceu. Então foi o primeiro choque muito forte para a vida dele, da esposa. Morre o menininho, o homem, o único homem da família. Eles ficaram abatidos, mas continuaram lutando para superar aquilo. E de repente, o que acontece? Um grande incêndio na cidade de Chicago destrói quase a cidade inteira, principalmente as áreas que ele tinha, seus imóveis. Destrói tudo, acaba com tudo. Então ele perde bastante daquilo que ele tinha trabalhado e estabelecido já. E aquilo é um choque violento, e eles continuam, ele mais a esposa, lutando, e eles ficam sabendo que vai ter uma conferência na Inglaterra. E não era muito difícil sair dos Estados Unidos e ir para a Inglaterra, de navio. E ele compra uma passagem para ele e a esposa para passar uns dias ali na conferência, fortalecendo em Deus, mediante aqueles primeiros momentos críticos da vida. E na semana, nas vésperas da saída para a viagem, surge uma porção de compromisso inadiável. Ele tinha que correr atrás, mas ele pega a esposa e as 4 filhinhas e coloca no navio e diz: pode ir, eu vou atrás daqui a poucos dias eu resolvo tudo e já estarei lá com vocês, pode ir, está tudo arrumado lá, me esperem, nós vamos estar juntos lá na conferência. A esposa e as 4 filhinhas seguem a viagem pelo mar, e no meio da travessia do mar, um outro navio escocês, bem imagina, né, que um mar tão grande daquele, um navio escocês aparece e choca com o navio que a esposa dele estava. Abre um rombo naquele navio, vai ser o acidente depois do Titanic. É o pior que teve naquele período, naquelas épocas. O Titanic vai afundar uns 40 anos depois. Mas no choque, naquela colisão, aquela mãe agarra com as 4 filhinhas e dobra os joelhos ali no convés do navio e ora, e ela diz: Senhor, tenha misericórdia, protege minhas filhinhas, não as deixe perecer. Mas 12 minutos depois foi o que foi contado: o navio tinha sido sepultado nas águas do Atlântico, e as 4 menininhas também. Por acaso acharam que tinha morrido todo mundo, mas por acaso aparece um marinheiro ali nas imediações com um barco e vê um movimento nas águas e vai ao encontro, e está ali uma mulher, por coincidência é a Ana, e ele puxa ela para dentro do barco, consegue salvá-la, e depois eles encaminham ela para a Inglaterra. Ela acaba de chegar. Quando ela chega na Inglaterra, a primeira coisa que ela faz é passar um telegrama. Telegramas já existiam naquela época, para o seu esposo, e no telegrama ela põe lá assim: Spadeforth, estou salva, porém só. Ou seja, depois ela vai explicar, né? O que eu devo fazer? Só. Nós não temos mais nossas filhas, as 4. Me escapei, por acaso Deus me livrou, mas as filhas foram. Ele disse: acalme-se,
eu estou indo no primeiro navio agora para encontrar com você. Ele toma o navio, que ele vai agora ao encontro da esposa, está navegando. 4 dias depois, foi exatamente o período da viagem da esposa também, quando o comandante daquele navio chama ele lá no lugar de comando e disse: ô pastor, irmão, espelho fora, pela nossa cronometragem do tempo da viagem, nós estamos em cima das águas onde o navio afundou e suas filhinhas foram sepultadas dentro da profundeza do mar. Era muito profunda naquela região, dava mais de 4 quilômetros de profundidade no mar. Aí ele diz: por aqui então? Ele disse: exatamente, elas devem estar nessas mediações. E ele vai para o seu quarto e começa a orar a Deus e chorar. E aí ele compõe assim. E ele, claro, segue a viagem, encontra com sua esposa, que estava terrivelmente abatida, porque não tinha mais nenhum dos filhos que Deus tinha dado a ela. Eles depois vão ter mais filhos, inclusive tem uma filha dele que depois escreve sobre o episódio que aconteceu no meio do mar, quando ele fica sabendo do local do naufrágio. E ela já depois, adulta, escreve: meu pai realmente cantou a Deus naquela hora triste. Esse homem, depois Deus vai dar para ele de volta muitas das coisas que ele tinha perdido, volta a dar filhos para a esposa, e por coincidência ele resolve mudar para Jerusalém. E ele vai terminar os seus dias lá na cidade de Jerusalém. Ele morreu em 1800 e, curiosidade só, deixa eu achar lá, eu quero terminar a parte do testemunho. 1888, morreu no dia 25 de setembro. Ali ele foi sepultado, sabe com quantos anos? 59. Então você vê a trajetória de um homem, de uma mulher. Às vezes a gente passa por algumas aflições, às vezes nós somos provados em muitas coisas, mas às vezes não chega nesse ponto. E nós queremos olhar para a Bíblia, mas olhar também para pessoas que resignadamente não deixam se abater em momento algum, mas fortalecem a sua fé em Deus e conseguem tirar dessas noites escuras, consegue tirar uma luz que ninguém nunca ainda pôde ver, mas ela vê, ela enxerga. Porque Deus, irmãos, mesmo nas noites escuras, Ele não nos deixa, não está longe de nós. Nós precisamos de crer, sem duvidar, nessa forma tão bela, tão gloriosa como Deus está trabalhando. Eu já disse para os irmãos, não gosto mesmo da morte de jeito nenhum, não aprecio ela de lado nenhum. Mas tem um detalhe: nós não podemos deixar de maneira alguma de ver em Deus a resposta para todas as necessidades que vieram existir depois do pecado, porque a redenção de Jesus Cristo foi para cancelar tudo de ponta a ponta. O último inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Deus vai passar a limpo, não vai deixar nenhuma ponta de dor ou sofrimento para trás. A Bíblia diz que Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada. O pregador americano antigo também, quase dessa época, Moody também tinha perdido um filho, um garotinho dele tinha falecido quando ele já estava pregando o Evangelho. E ele
sentiu a dor, né? Como Spadeford também sentiu, mas Spadeford também deu testemunho dizendo: eu não as vejo no fundo, no leito desse mar, eu as vejo lá em cima, nos braços de Jesus. Diz a história também que o Moody ficou terrivelmente chocado, tocado, mas manteve-se fiel ao Senhor com o falecimento dessa criança. Mas no dia em que Deus chamou o Moody estava no leito, estava enfermo, e algumas pessoas estavam perto dele. Quando ele disse assim, ele chamou a atenção das pessoas e disse: atenção, algo está acontecendo. Que é, Moody? Ele diz: o céu se aproxima e a terra recua. Ele estava partindo naquela hora, e aí Deus permitiu que ficasse um testemunho da boca dele para todos que estavam no quarto. Ele diz: o céu se aproxima, a terra recua, e eu já avistei a minha criança. Acho que são essas crianças que virão correndo para nos abraçar. Sabe, irmãos, a nossa entrada no céu, o dia do arrebatamento, será o dia mais feliz, mais festivo da nossa vida. Todo o mal que o pecado trouxe será revertido. Deus nos dará a vitória de abraçar muita gente que a gente às vezes fica com saudade a vida inteira. É chegar esse dia, essa hora. Quero concluir daqui, que eu queria trazer só uma meditação importante para nós. Sabermos que padecer com Jesus não é uma coisa desastrosa, que alguém pode ficar decepcionado ou escandalizado. Não, pelo contrário, a vós nos foi concedido não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Paulo disse que o Senhor deu a ele o privilégio de participar das aflições de Cristo. Tem coisa que a gente não aprende se a gente não viver aquela situação, aquele momento. Na epístola de Pedro, então, como ele trata dessa esperança, ele começa dizendo sobre a esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Que coisa linda, né? Por que a nossa esperança é viva? Porque a nossa esperança é no Cristo vivo, que não pode morrer. Nossa esperança também não morre, porque ela está no Cristo que venceu a morte. Está sentado à destra de Deus, que voltará para buscar os seus e nos unir novamente como uma grande família. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos é portadora de uma herança gloriosa, de uma esperança gloriosa, que é chamada por Pedro como incorruptível, imarcessível, incontaminada. Pedro coloca todos esses pensamentos acerca da esperança viva, da herança gloriosa, logo no princípio da sua carta, para encorajar todos os cristãos que teriam que caminhar por este mundo, que seriam companheiros da mesma fé, que teria que lidar com as mesmas provações, mas também que receberia as mesmas consolações. Pedro escreve a fim de que nós permaneçamos firmes no dia da prova de fogo, suportando pacientemente seus sofrimentos e esperando o triunfo que o Senhor nos dará diante de perseguições, aflições ou tentações. A palavra esperança aparece na primeira carta de Pedro, literalmente no capítulo 1, verso 3, verso 13, verso 21, capítulo 3, verso 15. Em 3,15, Pedro disse assim: cada um saiba como responder a quem perguntar qual é a razão da esperança que há em vós. Nós temos que pregar a esperança, a fé, o amor. Então Pedro amplia a declaração que nós temos na carta aos Hebreus, quanto ao autor e consumador da fé,
o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pedro, Jesus, Paulo, esses homens do Senhor ao lado de Jesus, conheciam a relação entre sofrimento e alegria, entre sofrimento e glória. Então não pense que alguma tristeza, alguma coisa que te angustia seja o fim da linha. Não, é só o prenúncio de uma experiência a mais que Deus vai te levar. E você vai conseguir tirar da fraqueza forças, das trevas, da escuridão à luz. Finalizando, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Se há alguma coisa que nós temos que ficar com pavor e não permitir que prenda a nossa vida, são as concupiscências carnais. Um momento de dor, sofrimento, até de lágrimas, não faz mal, não vai te prejudicar não, tenho certeza. Nós temos que nos preocupar aqui, não estejamos de maneira nenhuma cheios de concupiscências carnais, porque elas combatem contra a alma. Mas ao contrário, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. A igreja tem convencido o mundo, não com palavras, a igreja tem convencido o mundo com atitudes, com exemplos, com resignação, com a determinação de colocar na mão de Deus tudo aquilo que nos aflige. A Bíblia diz que quando injuriavam a Cristo, Ele não revidava, Ele entregava aquele que julga retamente. A Bíblia diz que a nossa ira, a nossa indignação não opera a justiça de Deus, não. O que opera a justiça de Deus? A nossa entrega. Quando nós entregamos aquele que julga retamente, Ele de fato entra na causa. E aí Ele vai falar por nós e vai defender a cada um de nós. Homens como Spafford, como Lutero, que fez o cântico que essas meninas cantam no Castelo Forte, souberam o que significava enfrentar o inferno aqui neste mundo, às vezes na figura das perseguições dos reis perversos pagãos, das heresias que combatiam a igreja. Eles entenderam. Lutero diz que quando ele foi convocado para ir a Roma, aliás, a primeira convocação não foi para Roma, foi para Worms, uma cidade alemã, que os cardeais católicos reuniram para dar uma prensa nele, né? como se diz, fazer um ultimato para ele abandonar a ideia da reforma protestante. E ele pediu orações para todas as pessoas que gostavam dele, e disse: eu irei. Ele disse: não vai, eles vão te matar, eles vão te prender, eles vão te matar, vão te sumir você. Ele disse: eu irei, ainda que os demônios sejam como telhas nos telhados das casas, mesmo assim eu irei. Castelo Forte é o nosso Deus. Foi quando ele compôs o Castelo Forte. E ele vai, enfrenta toda aquela audiência, desafia todos a convencerem a ele, pela consciência e pela palavra de Deus, que eles estavam certos, que ele estava errado, mas ninguém fez isso. Ele disse: então eu firmo a minha fé na consciência que a palavra de Deus criou dentro de mim. É perigoso agir contra as Escrituras. Eu continuo crendo que a Bíblia tem que ser espalhada pelo mundo inteiro. A fé é o único caminho da justificação. Ninguém será salvo por obras ou penitência, mas pela fé em Jesus Cristo, seu Senhor. Quando ele sai daquela audiência de noite, ele ia ser sequestrado e morto. Mas um príncipe manda os seus soldados e eles sequestram Lutero antes que os inimigos pegassem ele. Ele não sabia, eles o sequestram. Ele pensou certamente que ia morrer, mas eles levam ele para um castelo, e ali o príncipe protege ele, e ele vai ficar ali muito tempo, ocultamente, até que começa a escrever. Ele começa a escrever, e começam a publicar livros que ele está escrevendo,
E o povo começa a dizer: espera aí, Lutero não morreu não, isso aqui é coisa dele. Só quem falava isso era ele. De fato ele estava vivo. Depois ele se casa e tem uma vida normal, defendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Bom, nós vamos preparar. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Nosso amado Deus, eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estar nos caminhando com a fé que o Senhor deu a cada um de nós, a fé que nos faz triunfar sobre todas as provações deste mundo, que nos ajuda, Senhor, a mantermos fiéis ao chamado do Senhor. Obrigado, Jesus, que estamos aqui nesta noite para celebrar a lembrança da Tua morte ali na cruz. Estamos aqui hoje, Senhor, para nos apegar mais em Ti, o Senhor que é a nossa fonte de vitória e de força. Obrigado, Jesus. Unge e fortalece Teu povo, a Tua igreja, para que sejamos, Senhor, como foram estes homens que deixaram um exemplo bonito para a igreja de fé. Possamos cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Possamos cantar não apenas no momento da bonança, mas até mesmo no momento da aflição, porque o Senhor continuará sendo, hoje e eternamente, a fonte da nossa paz, da nossa alegria. Obrigado, Jesus. Abençoe ao receber este pão, cada irmão seja tocado pelo poder de Deus. Podem ir, obreiros. Disse Jesus: tomai e comei este meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.